Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre a série Arquivo 81, disponível pra assistir na Netflix. Mas antes, eu quero pedir pra que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, caso goste do conteúdo, e também, caso venha querer adquirir algo no site da Amazon, não esqueça de utilizar o link do canal na descrição. Antes de falar cronologicamente sobre a série, eu vou trazer uma breve sinopse sobre ela. O passado e o presente colidem em imagens confusas, documentos empoeirados e fitas antigas. Eles tentam desvendar um mistério e escapar de uma força maligna. Já começo dizendo que adorei a abertura da série. E a série já começa com coisas que eu gosto, né? VHS, projetores, filmes antigos. E o personagem faz a revitalização de fitas e filmes. E aí ele encontra essas gravações antigas de uma doutoranda em antropologia sociocultural, em que ela estará analisando os moradores de um edifício de Nova York, em que posteriormente aconteceu um incêndio. Um dos personagens principais, ou melhor, o amigo do personagem principal, ele já é conhecido da gente de Orange is the New Black e How to Get Away with Murder. Uma empresa um pouco misteriosa sobre as suas atividades decide contratar ele para revitalizar outras fitas sobre essa situação, este caso da estudante de antropologia. E, né, como eu disse, essas fitas estão relacionadas a um edifício em que depois aconteceu um incêndio. Até porque, aparentemente, ninguém morreu, digamos assim. 13 pessoas estão desaparecidas, os corpos não foram encontrados. E aí ele vai parar num lugar bem afastado, com um sinal de celular bem ruim, sem internet, só um telefone fixo, e aí ele tem que fazer esse trabalho, né? E ele tem também um botão de pânico, caso ele precise utilizar. E é importante ressaltar que o personagem tem histórico de depressão. E nessa casa tem uma sala fora dos limites. Obviamente ele é bem curioso, né? Ele vai lá tentar entrar. O primeiro episódio apresenta um contexto da história e também introduz a personagem feminina no local em que ela vai fazer essas entrevistas. Mostra que não vai ser fácil demais chegar até os moradores e dá umas pinceladas sobre as estranhezas do edifício. E também que os moradores podem ser bem curiosos e interessantes. E para deixar mais interessante, o personagem principal tem, de certa maneira, uma relação com aquilo que aconteceu com a Melody. Não necessariamente ele, mas uma pessoa da vida dele também fez parte da vida da personagem Melody. Ele tem, em algum momento, né, no começo, ele tem uma teoria noiada sobre a empresa que contratou ele e que pode ser um jogo beta em que ele tá passando, né? E eu admito que eu também pensei a mesma coisa. Se eu tivesse no lugar dele, com certeza eu pensaria isso. Não sei se necessariamente teria uma explicação, mas é curioso a presença do futuro no passado, do passado no futuro. Enfim, tudo pode acontecer, né? Contanto que convença a gente de que aquilo possa acontecer efetivamente e não só jogue uma informação aleatoriamente na tela. O plot twist no segundo episódio, ou quase, porque a gente não tem uma confirmação inicial, é interessante, principalmente porque muda a primeira impressão e abre para novas descobertas. Mas a investida de gêniozinho dele não me convenceu muito. Quando a gente tá ouvindo junto com ele as fitas das sessões, é legal que às vezes o psicólogo ele esquece de desligar a gravação. Aí a gente acompanha um pouquinho mais daquele período exclusivo da sessão. Eu já tava acreditando em tudo, mas aí no terceiro episódio, a principal fonte nos confunde sobre a veracidade daquilo que tá nas fitas. Mas obviamente a gente passa a desconfiar da pessoa, do que ela tá escondendo. Ou melhor, de quem ela é. É curioso como e por que os dois períodos temporais convergem. Mas aí a gente fica pensando um pouquinho também sobre a questão da sanidade da pessoa, no caso do personagem principal. É válida a explicação inicial do encontro dos dois períodos, mas eu admito que estava esperando algo um pouquinho mais noiado e interessante. Mas foi pura pressão minha ao julgar, porque depois ele descobre uma conexão muito mais forte. E de certo modo mais criativa, mas precisa ser mais explicada. Principalmente como ela ocorre. Eu falei no começo do vídeo e eu quero ressaltar o quanto as aberturas dos episódios são sensacionais. O caso do sexto andar é bizarro e mais bizarro ainda é como a pessoa sai como salvadora da pátria por fazer o que faz. Adorei a conexão do chefinho com o passado, mas eu não sei se eu acreditei tanto assim na versão dele. A mulher surtando e todo mundo se fazendo de salame como se ela fosse louca e eles uns anjos de luz, né? O que não é muito diferente do que acontece com o personagem masculino agora
agora no caso no presente, que ele fala as coisas e ninguém leva ele muito a sério, não acredita muito, acha que ele também tá surtando, tá? Enfim, tá doidinho da cabeça. O que óbvio que é interessante porque faz a gente também questionar a veracidade das coisas. Só que a diferença entre nós e as outras personagens é que a gente está efetivamente vendo o que ele está vendo, o que está acontecendo com ele. Uma coisa que foi muito legal assistir, pelo menos pra mim, que sou dessa época, foi ver ele mexendo nas fitas VHS, nos aparelhos, dá um saudosismo. A parte do outro cara com os dados, as novelas, o sangue e a conexão com o Weezer é interessante. Bizarro, porém interessante. E o Weezer claramente está em todos os rolês, né? Onipresente. E aí a gente junta também o filme antigo. Gostaria de só levantar um ponto que enquanto eu assistia eu senti uma vibe muito Twilight Zone. Não a versão mais antiga porque eu não vi, mas a recente. Mas me lembrou muito a mesmo clima daquela série, né? No episódio 7, voltamos ainda mais no tempo e ele se tornou o meu episódio favorito da temporada. Primeiramente porque amo a estética de 1920 e depois porque eu adoro um culto maluco. Uma aleatoriedade que eu pensei enquanto eu estava assistindo. Imagina numa dessas, tu tá lá recitando aquelas palavras meio loucas lá, que tu não tem a mínima ideia de onde veio, que sei lá, que né, se alguém inventou. E realmente, sei lá, chama o demônio. Aquela dúvida de por que um personagem faz determinada coisa idiota em um filme ou uma série de terror cabe aqui também. Porque é meio óbvio que vai dar alguma coisa errada. Mas me veio uma questão que ficou faltando, ou pelo menos pra mim ficou faltando, é a questão do sacrifício na última invocação. Era necessário? Não era necessário? Apesar de ter inúmeras teorias dentro dessa série, eu acredito que ela foi bastante consistente no que ela se propôs a apresentar. E também tem um crescimento interessante de informações. Mas o que mais me agradou, com certeza, foram as escolhas temporais. Os períodos. Tanto que no meu episódio favorito a gente volta pra 1920. Os personagens, eles até foram interessantes, mas eu acho que o ponto alto é como a história é contada. Pelo final dessa temporada, a gente vai ter uma segunda e agora a gente só aguarda, né, pela renovação. Ainda mais porque algumas coisas trocaram de lugar e eu gostaria de ver como eles vão organizar esses aspectos. Mas se você já assistiu o Arquivo 81, me conte o que você achou nos comentários. Muito obrigada por assistir ao vídeo, eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!